Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, agora vamos começar a estudar, vamos finalizar o estudo de acústica, né? E falta a gente estudar um efeito que é bem interessante, que é o chamado efeito Doppler. Pessoal, o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler, ele é um efeito que ocorre quando você tem a seguinte situação. Você tem um cara que está emitindo som, então ele está produzindo a onda sonora, e você tem um observador, alguém que está enxergando essa onda sonora que está sendo produzida, que está escutando, né? E o que acontece é que quando esses dois se movem um em relação ao outro, ou você tem o movimento da fonte, de quem está produzindo, ou você tem o movimento do observador, ou dos dois, um em relação ao outro, quem está ouvindo esse som produzido percebe uma mudança aparente na frequência. Essa mudança na frequência devido ao movimento de um em relação ao outro, da fonte em relação a quem escuta, que a gente vai chamar de observador, é o que nós chamamos de efeito Doppler. Então o efeito Doppler, pessoal, ele é a mudança aparente na frequência de ondas quando a fonte se move em relação ao observador. Pessoal, também é válido se o observador se move em relação à fonte, tá? Isso aqui é um movimento relativo, né? Se um se move em relação ao primeiro, o outro se move em relação ao segundo e assim por diante. Pessoal, um fato interessante é que o efeito Doppler não acontece só para o som, que é uma onda mecânica, tá? Ele também ocorre para a luz, que é uma onda eletromagnética. Só que o efeito Doppler para a luz nós vamos estudar mais na frente, porque ele envolve relatividade. Como a velocidade da luz ela é muito alta, aí a gente só consegue observar o efeito Doppler para a luz quando a gente trabalha com relatividade, tá bom? Então eu vou me concentrar aqui no efeito Doppler para o som. Vamos ver o que acontece com o som, ou seja, como que a frequência muda devido ao movimento. Essa que é a ideia. Mas é importante frisar que o que muda não é a frequência emitida. A fonte está emitindo uma frequência padrão. O que muda é a frequência percebida por quem está ouvindo. Vamos entender o porquê disso, olha só. Primeiro vamos observar isso acontecendo. Um exemplo bem clássico é quando você tem um carro buzinando, passando por você. Olha só o que acontece nesse caso. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Enquanto o carro se aproximava da gente, nós escutávamos um som um pouco mais agudo, um som mais alto, né? Vamos lembrar que ser agudo significa uma frequência maior, quer dizer que é mais alto, né? E quando ele passa pela gente, assim que ele passa, a gente percebe uma mudança no som. A gente percebe que o som ele passa a ser um pouco mais grave. Então, como você teve a mudança do movimento em relação a você, que é quem está escutando, você teve uma mudança na frequência percebida. Professor, como assim teve uma mudança do movimento em relação a mim? A mudança foi a seguinte, pessoal. Antes o carro estava se aproximando de mim. Então eu tenho um movimento de aproximação. Aí eu escuto, eu percebo uma frequência de onda sonora. Quando ele passa por mim, ele passa a se afastar de mim. Quando ele está se afastando de mim, aí eu vou perceber uma outra frequência porque mudou o movimento relativo. Antes eu tinha um movimento de aproximação e depois eu tinha um movimento de afastamento. Então, a mudança do movimento em relação a mim, que sou o observador, produziu uma mudança na frequência percebida. E isso é o que nós chamamos de efeito Doppler. Essa que é a ideia. Agora, por que isso acontece, galera? Por quê? O que está por trás dessa mudança na frequência percebida, né? Pessoal, a ideia é a seguinte. Quando a gente tem a fonte produzindo som e se movendo, você tem exatamente essas frentes de onda aqui sendo produzidas. E se você reparar, olha que interessante. Para cada frente de onda que é produzida, a fonte está andando em direção a um lado das frentes de onda, né? Então, você encurta aqui na frente os comprimentos de onda.
Então, o que a gente vai ter é o seguinte, na parte em que o observador está se aproximando da fonte, ou melhor, o contrário, né? Na parte em que a fonte está se aproximando do observador, você tem comprimentos de ondas menores da onda sonora. Mas vamos lembrar que a velocidade da onda sonora só depende do meio material, que é o ar, no nosso caso, né? Então, a velocidade da onda em si não está mudando. Então, o que acontece é que, se eu tenho um comprimento de onda menor, significa que eu vou ter uma frequência maior. Agora, se você olhar o observador que ficou para trás, ou seja, aquele que a fonte está se afastando dele, olha como as frentes de onda ficam mais distantes. Então, você tem um comprimento de onda aqui, maior. Se eu tenho um comprimento de onda maior, quer dizer que eu vou ter uma frequência menor. Então, devido ao movimento relativo, você vai ter diferentes comprimentos de onda para cada observador. Isso faz com que cada observador perceba o som com uma frequência diferente. Mas o interessante, pessoal, é que ele tem uma frequência natural aqui de emissão. Essa não muda. O que muda é só a percepção. Então, cada observador vai perceber uma frequência diferente. Isso é o que nós chamamos de efeito Doppler. Então, pessoal, a gente consegue determinar essas frequências, a gente chama de frequência aparente, é a frequência percebida pelo observador, através dessa equaçãozinha aqui, A frequência aparente é igual à frequência original da fonte, né? Que multiplica essa fração aqui, que é a velocidade do som no meio que a gente está analisando, quase sempre vai ser o ar. Então, essa velocidade aqui quase sempre vai ser ou 320 metros por segundo, ou 330 metros por segundo, ou 340. Geralmente 340, tá, pessoal? Mas varia um pouquinho dependendo do exercício. Então, vai ser o seguinte. A frequência aparente, que é a percebida pelo observador, ela é igual à frequência natural que está sendo emitida, que multiplica a velocidade do som no meio material, mais ou menos a velocidade do observador, caso o observador esteja se movendo. Dividido tudo isso pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Então perceba, pessoal, tanto o movimento do observador quanto o movimento da fonte são relevantes aqui para a nossa equação, né? Porque você muda o movimento relativo entre eles se os dois estiverem se movendo, por exemplo. Então, a gente tem velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, tá, pessoal? Então, aqui eu coloquei a legendinha para vocês, para ficar bem claro. Esse FAP é a frequência aparente, é a percebida pelo observador. O FF é a frequência natural da fonte. A velocidade do som, acho que aqui fica bem claro, né? Vobs é a velocidade do observador e o VF é a velocidade da fonte, né? Então, a gente precisa aqui agora pensar o seguinte, professor, beleza, você botou aí que é mais ou menos em cima e mais ou menos embaixo. Como que eu sei se eu vou usar mais ou se eu vou usar menos? Bom, pessoal, essa análise aí, a gente vai pensar o seguinte, a gente tem que saber se a fonte e o observador estão tendendo a se aproximar ou se afastar. Então, para facilitar nessa análise dos sinais aqui do efeito Doppler, da nossa equação, a gente pensa dessa maneira aqui, A gente sempre vai traçar o eixo positivo orientado sempre do observador para a fonte. E aí a gente faz a análise da velocidade através desse eixo. Olha que interessante. Isso funciona. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Olha só, primeiro exemplo. Vamos pensar que a fonte está parada, a fonte de som está parada, e o observador está se aproximando dela. Se o observador está se aproximando da fonte, ele vai se mover a favor do nosso eixo. Então, se ele está a favor do nosso eixo, a velocidade será positiva. Então, esse é o primeiro caso. Se o observador se aproxima da fonte, a velocidade do observador será positiva. Está a favor do eixo que a gente determinou como positivo. E o contrário também é válido, né?
Se ele se afasta da fonte, aí ele vai estar andando contrário ao sentido que a gente definiu como positivo, e aí a velocidade do observador vai ser negativa. Então, esses são os casos para o observador, que é a velocidade aqui de cima. Então, se ele se aproxima da fonte, positivo. Se ele está tentando se aproximar, é positivo. Se ele está tentando se afastar, é negativo. Beleza? Agora, se a gente analisa o movimento da fonte, aí vai acontecer o contrário. Olha só. Se a fonte estiver se movendo, pense que é uma ambulância, por exemplo, e ela se mover tentando se aproximar do observador, perceba que ela vai estar andando contrário ao nosso eixo. Então, a velocidade da fonte vai ser negativa. Então, para a fonte é tudo ao contrário. Ó. Se a fonte se aproxima do observador, a velocidade da fonte é negativa. Ela vai estar contrária ao nosso eixo. Agora, se a fonte está tentando se afastar do observador, aí a velocidade da fonte vai ser positiva. Então, esses são os casos. A gente tem que analisar a velocidade do observador, que é o de cima, e a gente tem que analisar a velocidade da fonte, que é a de baixo. E a gente faz a análise dessa maneira, de acordo com o eixo orientado do observador para a fonte. Se a velocidade do observador for positiva, significa que o observador está tentando se aproximar da fonte. Se a velocidade dele for negativa, ele está tentando se afastar da fonte. E o contrário acontece para a velocidade da fonte. Se a fonte está tentando se aproximar do observador, a velocidade é negativa. E se a fonte tentar se afastar, a velocidade da fonte vai entrar positiva, beleza? E, pessoal, geralmente também pode acontecer de um deles ficar parado, né? E aí, se um deles estiver parado, a velocidade vai ser igual a zero, tranquilo? Bom, para isso ficar bastante claro, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer dois exemplos, na verdade. Primeiro, vamos fazer uma questãozinha aqui do Enem, pessoal. Olha só o que diz essa questão. Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, que é a frequência do observador em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência em função do tempo detectada pelo observador? E ele dá aqui para a gente as opções de gráficos. Então, pessoal, está aqui o observadorzinho e essa fonte vai passar. Como nós vimos, o que acontece? Enquanto a fonte se aproxima, enquanto ela se aproxima, antes dela passar por ele, nós temos a seguinte situação. O observador está em repouso. Então, aqui em cima, no numerador, não botei nada porque o observador não tem velocidade. Quando a fonte está se aproximando do observador, a velocidade dela entra negativa. Agora, depois que ela passou do observador, a frequência aparente muda. Ela vai ser a velocidade do som. Lembra que aqui a do observador é zero, né? Ele está parado. Só que agora, depois que ela passa do observador, ela vai estar se afastando dele. Quando a fonte está se afastando do observador, a velocidade dela entra positiva. Foi o que a gente acabou de ver. Então, olha só que interessante comparando essas duas coisas. Eu tenho uma frequência antes e eu tenho outra frequência depois. Olhando só para isso, a gente pode analisar, a gente pode cortar aqui alguns gráficos. Ó, por exemplo, o primeiro gráfico está dizendo que a frequência está oscilando. Está errado. Então, letra A não pode ser. O segundo gráfico está dizendo que a frequência aumenta e depois diminui de novo. Está errado. A gente viu que ela muda uma vez só, né? Esse gráfico aqui está dizendo que ela fica sempre constante. Também está errado. A gente sabe que a frequência percebida ela muda. Então, pessoal, só pode ser a letra D ou a letra C. Resta a gente saber se a frequência aumenta ou se a frequência diminui. E aí é bem simples, né, pessoal? Porque, olha só, antes eu estava diminuindo algo do denominador. Quando eu divido
a velocidade do som por uma coisa menor, significa que eu vou ter uma frequência maior. Então, a frequência antes, como nós vimos, antes do carro chegar na gente, nós escutávamos um som mais agudo, nós escutávamos um som de maior frequência. Então, antes eu tinha uma frequência maior e depois a frequência ficou menor, o som ficou mais grave. Então, o nosso gabarito é a letra D. Antes eu tinha uma frequência maior e quando ele passa por mim, eu tenho uma redução na frequência, ela fica menor. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Beleza, pessoal? Essa aqui é a ideia. Bom, fazer mais um exemplo agora numérico. Olha só. 2 trens A e B, em trajetórias retilíneas paralelas, movimentam-se em sentidos opostos. Então, você tem os 2 trens em sentidos opostos, né? Com velocidades de 20 metros por segundo e 44 metros por segundo, respectivamente. Trens A, 20 metros por segundo, e trem B, 44 metros por segundo. O condutor do trem A, antes de encontrar o trem B, apita com frequência de 60 Hz. Então, quem está apitando é o A, então ele é a fonte. Determine a frequência observada pelo condutor do trem B. Então, o trem B ele é o nosso observador, né? Ele observa o som. Considere a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Então, pessoal, nesse exemplo, você tem movimento tanto da fonte, que é o trem A, quanto do observador, que é o trem B. Então, para resolver esse problema, nós vamos usar a nossa equação e a gente tem que fazer a análise, né? Como eles estão indo de encontro, tanto a fonte quer se aproximar do observador, quanto o observador quer se aproximar da fonte. Então, se a gente lembrar, acontece o seguinte, lá do nosso referencial, né? Quando o observador está se aproximando da fonte, a velocidade dele é positiva. Então, a velocidade do observador, que é a de cima, vai ser positiva. Quando a fonte tenta se aproximar do observador, a velocidade dela entra negativa, tá? Contrária ao eixo da trajetória. Então, nesse caso, a velocidade da fonte vai entrar negativa. Então, nós vamos ter a velocidade do observador positiva e a da fonte negativa. Velocidade do observador é 44, é o trem B. Velocidade da fonte é 20, que é o trem A. Então, está aqui, velocidade do observador e velocidade da fonte. Do observador positiva e da fonte negativa. Pessoal, fazer essa análise de sinal corretamente é extremamente importante, tá bom? A frequência emitida pela fonte é de 600 Hz, frequência da fonte, 600 Hz daqui, e a velocidade do som ele pediu para considerar 340, então 340 e 340. Então, pessoal, se a gente consegue identificar o que eu tive que fazer, né? O que foi importante? Nós tivemos que identificar quem era o observador, a gente viu que é o trem B, quem é a fonte, nós vimos que é o trem A, e tivemos que identificar o sinal que vai entrar a velocidade de cada um deles de acordo com o nosso referencial, né? Feito isso, não tem mais como errar, é só fazer a continha agora. 340 mais 44 dá 384, 340 menos 20 dá 320. Então, a gente tem essa equação para resolver. 384 dividido por 320 dá 1,2. E 600 vezes 1,2 dá 720 Hz. Então, apesar de o trem A estar emitindo uma frequência de 600 Hz, devido ao movimento de aproximação entre os trens, quem estiver no trem B vai perceber o som com a frequência de 720 Hz. Então, essa é a ideia do efeito Doppler. Você tem uma percepção diferente da frequência do som emitido por uma fonte devido ao movimento relativo que você tenha com essa fonte. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Acho que com isso dá para vocês resolverem alguns exercícios. Valeu!